Olá, você está assistindo ao blog Folha do Cerrado, um jornal laboratório dos alunos da Universidade Paulista, Unip, Campus Brasília. Hoje nós vamos entrevistar a Mayara Subtil, ela que é aluna de Comunicação Social e Jornalismo aqui na Unip de Brasília, e nós vamos tratar de um assunto muito polêmico que acontece em todas as esferas da sociedade brasileira. Boa tarde, Mayara. Boa tarde, Gabriel. Obrigada pela oportunidade de deixar eu falar um pouquinho sobre esse assunto. Tudo bem. Hoje você fez recentemente essa matéria sobre discriminação racial, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como foi a preparação dessa matéria, né? Que elementos você procurou abordar e qual foi seu principal objetivo. Primeiramente, escrevi sobre as cotas raciais. Na verdade, foi um assunto que veio na cabeça justamente porque a mídia não explora um pouco o fator geral de existência das cotas, né? Por que ela existe, qual o fundamento, o objetivo. E com esse engraçado porque eu comecei a escrever a matéria justamente na época da comemoração do Dia Internacional da Discriminação Racial, que foi dia 21 de março. Então, achei interessante justamente porque os dois assuntos, eles coincidem, eles casam. Então, fiz uma matéria, lógico, separadamente primeiro sobre discriminação, mas eu juntei as duas, falando um pouco da discriminação, mas enfocando nas cotas raciais. E você falou para mim anteriormente que essa matéria, por você ser jornalista também como pessoa, foi muito especial no momento em que você começou a trabalhar o assunto. Mas por que foi tão especial para você? Claro que, de forma jornalística, eu não poderia colocar a minha opinião na matéria. Eu tinha que explorar os dois lados, tanto positivo quanto negativo. Mas ela foi especial justamente por eu ter passado por ambas situações, uma discriminação racial e a outra por eu conhecer de forma aprofundada as cotas raciais, que eu tentei na UNB, então eu conheço o método de avaliação do CESP da UNB. A partir do momento que você faz esse trabalho, essa matéria, você tenta deixar de lado a sua opinião pessoal, Sim. faz a parte positiva e negativa do assunto da cota, que é muito polêmico. Na sua opinião pessoal, o que seria ideal hoje? É existir ou não existir as cotas raciais para a universidade? As cotas elas deveriam existir justamente por caráter histórico. Foi uma luta que foi conquistada, então é um direito meu, como negra, a ter as cotas. Entretanto, o método utilizado, a forma de avaliação, é muito rígido. É como se você se sentisse um apartheid. Você só vê pessoas como você, mesmo fenotipo de você, que você achou tem. um método agressivo, é isso? Ele é agressivo justamente por por ter perguntas tão pessoais a ponto de você pensar, eu sou negro ou não sou negro? Mesmo eu tendo essa cor, ou não tendo essa cor. Pergunta se é bom ser negro, é bom assumir que ser negro ou não? Primeiramente, eles perguntam justamente isso. Você se assume negro? Uhum. Eles não perguntam se você é negro, se você é negro. Não falam que você se assume negro. E isso vai fazer um diferencial muito grande na hora da entrevista de cotas. Certo. Mayara, agora na sua opinião, para a gente finalizar nossa entrevista curtinha hoje, de quem é a culpa disso ainda acontecer? Né? Nós temos a Constituição Federal, a União das Nações Unidas, a Declaração dos Direitos Humanos, todos repudiam a discriminação racial. De quem é a culpa disso ainda existir no Brasil? E até que ponto de que forma a mídia explora esse assunto? Antes de mais nada, a culpa é nossa, né? A culpa é pessoalmente falando, porque a gente tem uma educação, nossos pais passam uma coisa para nós, então a educação ela não é só vista na escola. Acho que a primeira educação que a gente recebe é dos nossos pais, então dependendo da forma de educação, então a gente tem culpa. E a mídia ela até explora, mas de uma maneira muito vaga, mais ou menos assim, colocam, como ela foi aprovada há pouco tempo, então só colocou que a lei foi aprovada há pouco tempo, mas o que é as cotas? Para que elas servem? Então é basicamente isso. Não é um assunto explorado, mas de fato a primeira culpa é nossa.
é pessoal, não é pode ser da sociedade, mas é pessoal. Muito obrigado pela sua participação Não, aqui no Folha do Cerrado. E dessa forma a gente encerra a nossa entrevista sobre discriminação racial. A gente agradece você por ter nos assistido. E se você quiser saber um pouco mais, você pode curtir a matéria da Maiara Subtil aqui no blog do Folha do Cerrado. Muito obrigado e até a próxima.